Então, olha nós aqui para mais esse encontro com a filosofia. E aqui comigo, como sempre, a nobre professora Margarete. Olá, nobre professora Fátima. A gente vai fazer mais uma aula de filosofia aqui, né? Tudo na paz, na tranquilidade, torcendo aqui para tudo dar certo, tá bom? Vamos lá. Pronto, então vamos lá para o nosso momento de exposição. Sejam todos bem-vindos aqui a essa aula de filosofia e a gente vai apresentar a nossa equipe, né? E aí a gente está abraçando a todos que estão logados e ligados na telinha do MTEC. Na articulação pedagógica temos o professor Antônio Carlos, compondo a nossa equipe de filosofia, a professora Dalgisa Salles, professor César Menezes, professor Hamilton Queiroz. Nessa aula de hoje, eu, Fátima Baltazar, no vídeo, e a professora Margarete Coelho, na nossa assistência. Olha aqui o tema, para quem gosta de printar, rapidinho aí, dê um print, mas a professora Margarete vai colocar aí no chat, tá bom? Então, unidade 2, aula de número 6, tema, disciplina, biopoder e biopolítica em Foucault. Uhum. Deixa aí. Não. Quais são os objetivos da aula de hoje? Diferenciar a ética de outras formas de regulação da conduta, como a moral, o direito e as tecnologias de controle, percebendo sua importância para as mais diversas áreas do conhecimento e do fazer humano. Também analisar o poder como dispositivo disciplinar em Foucault, que caracteriza as relações entre saber, poder, política e a verdade. Chegamos no nosso momento de revisão e a aula anterior foi a de número 5, com o tema A Filosofia Contemporânea e a Virada Linguística. Que vimos na aula passada. Filosofia da linguagem, que é o campo da filosofia que busca compreender os componentes de uma linguagem efetivamente usada, ou seja, a relação que o locutor tem com os seus elementos e a relação que os elementos da linguagem têm com o mundo. Husserl e a filosofia analítica. O problema fundamental consiste em investigar, em termos lógicos, as proposições linguísticas para se saber o que estamos realmente falando quando questionamos ou afirmamos isto ou aquilo. Vimos a virada linguística, que é o novo paradigma do século XX do modo de se fazer filosofia, que tem como principal característica o foco na relação entre linguagem e pensamento, filosofia e linguagem. A verdade agora é produto de um processo interativo de entendimento social, mediadas pela linguagem. Se a linguagem não é mais puro reflexo da realidade, ela ganha autonomia. E aqui tem uma frase de Wittgenstein, que é: os limites de minha linguagem significam os limites do meu mundo. Aqui comigo, Pablo, por favor. Antes da gente entrar na aula de hoje, só para a gente recapitular rapidinho essa relação da filosofia com a linguagem enquanto elemento simbólico, enquanto palavras isoladas, ela tem um sentido, um significado, mas essa palavra, ela dentro de um contexto, ela ganha um outro significado. Então, nós vimos que essa relação de quem fala com a linguagem
é uma aproximação estreita, objeto de estudo da filosofia, e a filosofia contemporânea, ela se apropria dessa relação daquele que fala e o uso da palavra. E aqui, quando a gente passou esse último slide da revisão, onde Wittgenstein fala, os limites de minha linguagem significam os limites do meu mundo, né? Ou seja, o indivíduo, ele vai falar aquilo que contempla o próprio mundo dele. Então, se ele tem uma visão de mundo sobre algo, ele vai ter também uma linguagem, uma perspectiva sobre um determinado tema, que vai refletir aquela visão de mundo daquele indivíduo. Então, essa relação com a linguagem é uma relação que a filosofia traz como objeto de discussão. Então, se a linguagem ela não for puro reflexo da realidade, ela vai ganhar autonomia. Bom, agora a gente entra na aula de hoje, que é a aula 6, né? O tema, a disciplina Biopoder e Biopolítica em Foucault. Opa! Para abrir a aula, a gente traz essa música aí, que provavelmente vocês conhecem. O título da música é O Poder, de Carol Conká. Vamos escutar o que é que ela traz de mensagem para nós e que se relaciona aqui com o tema da aula de hoje. É o poder, aceita porque dói menos. De longe falam alto, mas de perto tão pequenos. Se afogam no próprio veneno, tão ingênuos. Se a carapuça sério, falo mesmo e eu cobro quem me der. É o poder, o mundo é de quem faz. Realidade assusta, todos tão normais. Viu? Falei. Depois não vem dizer que eu não avisei. Só não vem dizer que não. Só não vem dizer que não. Só não vem dizer que não. Sociedade em choque, eu vim pra incomodar. Aqui o santo é forte, é melhor se acostumar. Quem foi que disse que isso aqui não era pra mim se equivocou? Fui eu que criei, vivi, escolhi, me descobri, agora que estou. Não aceito cheque, já te aviso, não me teste. Se merece então não pede, pra fazer algo que preste. Quem é ligeiro investe, não só fala, também veste. Juiz de internet caga se espalhando feito peste. Se não tá no meu lugar então não fale, meu, não fale. Se for fazer pela metade não vale, não vale. Eu vivo com doses de só Deus que sabe, o resto ninguém sabe. Quebro tudo pra que todos se caem. Clô, 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 clô. Quem vem, só quem tem coragem vai. Já falei que quem nasceu pra ser do topo nunca cai. O medo é de quem, hein? Olha quem ficou pra trás. E a vida segue, segue, e o tempo não volta mais. É o poder, o mundo é de quem faz. Realidade assusta, todos tão normais. Viu? Falei. Depois não vem dizer que eu não avisei. Só não vem dizer que não. Só não vem dizer que não. Só não vem dizer que não. Só não. Eles não sabem o que dizem. Não aguentam, então não fiquem. Eles não sabem o que dizem. Não aguentam, então não fiquem. Se tem uma coisa que me irrita é ver bocas malditas dizendo mentiras sobre minha vida, coisas que eu nem vivi ainda. Eita, frustrados, virados na cola, já perdi a hora. Preciso ir embora, alguém me espera lá fora. Me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa. Bom, então assim, a gente traz essa música até para a gente refletir mesmo um pouco, né, sobre essas relações de poder,
como é que esse poder está sendo exercido, como é que está influenciando as nossas vidas, as nossas relações. A gente vai trazer a visão de Michel Foucault sobre esse poder, mas a gente pode também estar aí refletindo sobre como esse poder está sendo exercido na nossa vida, na nossa sociedade, como é que está interferindo nas nossas relações. Vamos lá então. O propósito de Michel Foucault era mostrar às pessoas que elas são muito mais livres do que pensam, que elas tomam por verdadeiro, por evidentes, certos temas fabricados em um momento particular da história e que essa pretensa evidência pode ser criticada e destruída. Isso aí a gente cabe uma grande reflexão, né? Então, imagine que tarefa aí a dele, né? Mostrar às pessoas que elas são muito mais livres do que pensam. Vamos seguir aqui para a gente ir amadurecendo aí esse pensamento de Foucault. Então, Foucault e a ontologia do presente. Ele recorre à pesquisa histórica para questionar e refletir o vínculo entre filosofia, história e atualidade. Vocês estão vendo aqui nessa imagem aí à esquerda uma frase de Foucault que ele diz: o homem é uma invenção recente. Acredita que a compreensão do que somos, pensamos e fazemos abre uma possibilidade de ser, pensar e fazer de outra forma. Porque se a gente for parar para analisar isso aí, o homem é o único ser que tem essa capacidade, né, de criar, de pensar, de poder voltar atrás, né, de ressignificar as coisas, de criticar, de dizer, não, vamos começar de novo, de outra forma, tentar acertar. Ou não, ou reconhecer que é o sistema e se acomodar. Enfim, essas ações, né, e reações são inerentes ao humano mesmo. Mas como e onde é possível pensar de modo diferente? Como teórico e ativista, participou dos movimentos sociais de vanguarda de seu tempo. Aqui são algumas obras. Tá aqui, pode ficar. Algumas obras em que Michel Foucault escreve toda a sua pesquisa e registra aqui nesses livros. Vocês estão vendo aí o primeiro título, História da Loucura, a relação aí dele quando observava comportamentos dentro de um manicômio, no hospital psiquiátrico. A outra obra, a Microfísica do Poder, a História da Sexualidade também, e uma obra que a gente vai falar, inclusive, aqui na aula de hoje, que é Vigiar e Punir. Michel Foucault nasceu em 15 de outubro de 1926, faleceu novo ainda, com menos de 60 anos, em junho de 1984, um filósofo francês, ativista, recusou o papel de líder, mas estimulou a transgredir verdades fabricadas e eternizadas pelo poder. O pensador ele estava muito mais preocupado no modo como nosso discurso, isto é, como falamos e pensamos o mundo, é condicionado por regras, muitas vezes inconscientes, fixadas aí, diretamente envolvidas pelo sistema prisional. Aqui nessa imagem, Michel Foucault, ao lado de Jean-Paul Sartre, em uma dessas manifestações que ele participava de forma bem ativa. Ele buscava dar voz aos presos e às outras pessoas que eram envolvidas no sistema prisional, nessa obra que a gente citou, Vigiar e Punir.
Agora, de Nietzsche, Foucault absorve o niilismo. De que forma? Não existe um sujeito pré-estabelecido. Ele é um produto das relações de poder. Com a morte do homem, morre também o papel do filósofo, com os privilégios de sujeito pensante infalível, como consciência e substância. Então, quando ele diz, não existe um sujeito pré-estabelecido, mas sim um produto dessas relações de poder. No que é que o homem vai se transformando dentro de cada sociedade, né? De que forma essas relações de poder vai moldando. Pode botar o Pipe, Pablo, por favor? Como é que essas relações influenciam até no comportamento das pessoas, nas relações dessas pessoas, de forma mais próxima e também de forma mais ampla, na própria sociedade. Como é que esse controle do Estado em relação a essas pessoas, as instituições também, como é que essas instituições elas agem para moldar o comportamento, para tentar direcionar a forma de pensar, de conduzir e até de reproduzir também o pensamento. A sociedade disciplinar, segundo Foucault, ela emerge a partir do século XVII como forma de dominação introjetada nas instituições sociais e reproduzida no cotidiano das pessoas. Né? Quando a gente pensa nas instituições sociais, certamente vocês veem isso com muito mais, de forma muito mais abrangente em sociologia, quando vocês trabalham as instituições sociais, mas a gente pode pensar, né, em algumas instituições sociais e como essa dominação, como esse poder é exercido dentro de cada uma delas. Uma realidade muito próxima nossa é a realidade da instituição escola, né? Não é de uma escola, a escola daí, do seu município, da sua comunidade, mas a gente pensar a escola enquanto instituição mesmo. Existem normas, existem regras, né? E aí quando você vai afunilando isso aí sim vai chegar aí na escola da comunidade de Gado Bravo, de Mato Grosso, como é a regra aí, como é que o poder é exercido aí entre a gestão da escola, entre os professores, e dos professores para com os alunos, né? De que forma está sendo conduzida essas relações de poder. E a gente pode pensar também numa outra instituição, a instituição empresa. As empresas também, elas exercem o poder, né, e elas tentam trazer as pessoas que trabalham ali na instituição para se submeterem a regras de poder, que ou elas se submetem ou elas são excluídas ali daquele espaço de dominação. Meg, quando quiser, fique à vontade. Aqui vocês estão vendo na imagem, né, uma imagem simbólica, mas que representa bem essa noção de vigília, né? Todos aqui acessando os seus computadores, mas esse olho aí representando a vigília constante, né, Meg? Pode falar. Vamos situar aqui uma questão para a gente poder entender como é que o filósofo Michel Foucault ele questiona justamente essa questão da disciplina, para chegar na questão do conceito saber-poder, dentro da ideia de biopolítica e da ideia de biopoder. O que o pensador faz, na verdade, gente, é aquilo que Nietzsche já chamava de um estudo genealógico, né? A origem da gênese das relações de poder na sociedade contemporânea. E ao fazer essa analogia, esse estudo, né, historiográfico, digamos assim, genealógico, ele consegue perceber que
as relações de poder associadas às relações saber e poder, elas nascem justamente a partir do século XVII. Aí sim a gente já vê que há uma forte presença do iluminismo, da filosofia empirista, da filosofia racionalista, e são concepções que, de uma certa forma, ele vai questionar, né? Tanto é que nós vamos ver, ele é um dos representantes da pós-modernidade. Próximas aulas aí vocês verão isso. Então, assim, só que ele percebe que isso aí, a dominação, ela é de uma forma forte das instituições sociais no envolvimento das pessoas no seu cotidiano. Ou seja, as pessoas passam a agir dessa ou daquela forma, de acordo a o que é prescrito de forma planejada, orquestrada pelas instituições sociais. Ok, professora Margarete. Então, a gente seguindo aqui, a gente vai falar sobre a sociedade industrial e capitalista, né, quando ela assume os processos disciplinares de dominação em diversos espaços. Né, a gente já havia falado há pouco instante sobre essas instituições, né, como as escolas, os hospitais, nas organizações militares, na família, entre outras instituições. Então, toda a instituição, ela buscou aí elementos que pudessem dominar essas pessoas enquanto agregadas aí a esses espaços, por controle mesmo, pela necessidade de dominação. Então, regras são estabelecidas para que o controle seja mantido. A gente sabe que na sociedade contemporânea, essa vigilância, ela tem se acirrado, né? A gente está num momento bem delicado da nossa história, onde, por menos consciência que a gente tenha dessa dominação, a gente se sente mesmo o tempo todo vigiado e a gente nem sabe ainda aonde é que a gente vai chegar com esse excesso. Aqui comigo, rapidinho, Pablo, nesse excesso de vigia, né? Para quê? Na verdade, a gente vê algumas lacunas, né? No próprio poder que se estabelece, a gente percebe algumas lacunas, e quando essas instituições se prevalecem dessas lacunas, por exemplo, a fragilidade da segurança pública é um fato, mas até chegar numa situação em que as pessoas estão sendo totalmente vigiadas a partir do momento que ela cria uma conta no Google, por exemplo, e essa conta ela já é linkada aí a várias outras ferramentas de controle, aí você já diz assim, poxa, até que ponto, né, eu preciso disso para viver na sociedade contemporânea? Ah, tá, eu preciso porque no meu trabalho eu preciso ter acesso a e-mail. Hoje o WhatsApp virou mais uma ferramenta de trabalho, mas até que ponto eu estou realmente exercendo a minha profissão, o meu direito, essa minha liberdade, ela não está sendo cerceada por esse excesso de vigilância e até as punições que vêm em decorrência desse sistema que vigia de todas as formas esse humano, né, nesse mundo contemporâneo. E aí a evolução desses dispositivos e do poder disciplinar. Pode colocar na telinha, Pablo. Em Vigiar e Punir, que é essa obra de Foucault, ele estuda a questão do poder desde a sociedade antiga até a moderna e constata que as instituições combinam controle social e moral sob o olhar vigilante.
Foi nessa que a gente comentou que, nessa obra, Foucault buscava dar voz aos presos, né, e às pessoas que eram envolvidas nesse sistema prisional. A professora Margarete quer falar. É interessante a gente observar que, quando ele faz Michel Foucault faz a análise historiográfica da questão do poder, da disciplina, ele parece que, para os iluministas, né, a sair da relação de poder que era na antiguidade, mostrando o poder através da exposição das pessoas, enforcamento, desfile em carro alegórico e até mesmo do exército na rua. Então, isso aí é uma relação de poder, mas é uma relação de poder direta, digamos assim, né? Ali pelo exemplo. Com os iluministas, de uma certa forma, há um avanço, porque subtende-se que retirar a pessoa do meio social, ao invés de ir para essas táticas mais primitivas de enforcamento, né, e até mesmo fuzilamento, prisão perpétua, na verdade é o seguinte, o encarceramento seria uma forma de retirar, já há um estudo aí do que é o ser humano, da sua capacidade de regeneração. Então, a prisão, inicialmente aí pelos iluministas, teria essa ideia de que, a partir da consciência do ser humano, de que ele, afastado da sociedade, privado do meio social, ele estaria ali no encarceramento para poder se regenerar. No fundo, a ideia é essa. Mas só que Foucault vai perceber que a ideia em si, inicialmente, apesar dela ser bonita, digamos assim, ela vai perpassar também por uma relação de controle, né? Aí vai precisar de um grupo de pessoas para controlar esse sistema, né, carcerário, digamos assim. E isso perpassou pelas prisões, pelos manicômios, as pessoas ali encarceradas para poder tentar ver a regeneração. Só que, na verdade, ele coloca aí o seguinte, que não tem mais o exemplo lá da pessoa sendo morta através de um fuzilamento, do enforcamento, mas é necessário aí que se crie toda uma estrutura para ter um olhar vigilante sobre as pessoas. E isso depois sai da prisão e vai para a sociedade como um todo, né? Exatamente. Eu acho que nesse videozinho que a gente vai trazer aqui agora, a gente pode estar tentando mostrar, né, de uma forma aí que possa esclarecer essa questão que Foucault traz na obra Vigiar e Punir. Vamos ficar ligadinho aí que a gente vai rodar aqui Michel Foucault, Vigiar e Punir. Pode rodar, Pablo. Mas a constante vigilância que vivemos não é tudo. Mais do que vigiar, era preciso construir um sistema de poder capaz de moldar um homem passivo, útil, disciplinado. O filósofo francês Michel Foucault chamou este processo de poder disciplinar. O poder disciplinar é, antes de tudo, uma forma de organizar o espaço físico e utiliza uma técnica que busca separar, dividir, para melhor controlar. O plano da cidade de Brasília, por exemplo, não previa apenas prédios, construções maravilhosas como estas. Brasília é um símbolo, né? É uma tentativa de construir uma cidade produtiva, uma cidade controlada do ponto de vista do espaço e do tempo, igual a uma linha de montagem. Tem uma parte da cidade que é só habitação, outra parte é só o trabalho, outra parte é só o lazer. O que todo sistema quer evitar é que as pessoas se reúnam, se organizem. Por isso, esse tipo de arquitetura procura evitar as aglomerações, distribuindo as pessoas em espaços cada vez mais isolados. A cidade é um local de encontro, né? A cidade é o encontro dos diferentes. Quando essas diferenças se juntam, você tem uma explosão. O que a gente está assistindo hoje é um pouco uma tentativa de neutralizar essa força, a força que vem da diferença. Como é que se neutraliza isso? Repartindo a cidade em porções iguais. Então você só tem o encontro dos iguais.
Quando se pensa em metrópoles, como Rio e São Paulo, por exemplo, vemos essa separação nos shoppings e nos grandes condomínios, cidades dentro da cidade. Os ricos estão se excluindo nos condomínios fechados, estão se auto-segregando, auto-exilando em bairros protegidos, murados, vigiados, como os antigos castelos medievais, como as cidadelas fortificadas, né? Eu acho que se Foucault tivesse vivo, ele estaria estudando favela carioca. Quando você ganha uma identidade, um CPF, um endereço onde recebe conta de água, luz e telefone, você passa a ser um ponto no mapa, capaz de ser rastreado, vigiado. Quanto mais um homem ganha cidadania, mais exposto fica à vigilância. Mas não foi isto o que aconteceu com as favelas. As favelas foram construídas a partir do lixo, a partir de tudo aquilo que não servia mais, virou uma outra cidade. Depois de tantos anos de descaso dos governos, que não levaram saneamento básico, educação e saúde para os moradores, as favelas foram se transformando numa espécie de território livre, fora do alcance do sistema de vigilância. Aqui, onde aparentemente reina desordem, onde o poder não consegue dividir nem controlar, nasce uma outra forma de convivência em sociedade. A vida não é possível sem controle e disciplina. Mas até onde essa vigilância deve ir? Se antes o poder fazia valer sua força pelo sofrimento físico, pela tortura, hoje ele não tem rosto. Não é mais o rei nem o carrasco que detém o poder. Agora ele está em todos os lugares, na arquitetura, no sistema de educação, no olhar do outro sobre nós. Quanto mais escondido, disfarçado, mais eficiente é o poder. Olhá-lo de frente, saber como atua, é uma maneira de diminuir sua força. Então, eu acho que esse vídeo aí de Viviane Mosé, né, traz assim para a gente essa noção dos espaços e da necessidade que esse Estado ou que essa instituição tem de manter o controle, né, digamos assim, de manter a ordem. Né? Você vê que ela inicia o vídeo dizendo que na formação de uma cidade, né, uma cidade planejada, organizada, como, por exemplo, Brasília, né? Então, o espaço de lazer, o espaço do comércio, o espaço das residências, eles não se misturam, né, intencionalmente. Por quê? Para quem quer ter o controle de uma sociedade, né, as pessoas se misturarem, as diferenças se misturarem, vai abrir debate, vai abrir discussão, vai abrir questionamentos. Isso não é interessante, porque para quem quer manter o controle, a ordem, a dominação, isso desestabiliza, isso pode trazer conflitos e não é interessante. Então a gente percebeu aí no vídeo que o quanto é difícil essa relação de poder. Vamos ler um pouquinho ali que o pessoal da população colocou, né, Fátima? Pode ler. É interessante ali. O aluno Dário, ele trouxe um poema de Aldous Huxley, né, que diz: a ditadura perfeita terá a aparência da democracia, uma prisão sem muro, na qual os prisioneiros não sonharão sequer com a fuga. Grave, né? Um sistema de escravatura, onde, graças ao consumo e o divertimento, os escravos terão amor à sua escravidão. Aí o aluno diz: esse poema tem a mesma temática da aula de hoje, Dário. Pois é, né? Só que aqui ele ainda está, as novas tecnologias, aí, claro que ele é um visionário, aí, o Huxley, né? Mas
o Foucault está falando mesmo dos espaços físicos ainda, né? Da arquitetura, das construções que são previamente planejadas. As novas tecnologias realmente são essas prisões sem muro, né? Que é mais grave ainda, se seria uma evolução assim, desse processo todo. Parabéns aí pela dica. Maravilha mesmo de contribuição. A gente adora quando vocês conseguem fazer esses links e trazer assim para a gente algo que contribua tanto com a aula. Obrigada, Dário. E a gente vai colocar aqui na telinha algo até que a professora Margarete, na fala dela, deixou claro aqui, né? Alguns comportamentos que eram utilizados para demonstrar esse poder, esse domínio, principalmente na antiguidade, na Idade Média. O exercício de poder, com desfiles do exército, com esquartejamento, enforcamento em praça pública, restos mortais são espalhados como forma de intimidação. Aí eu vou trazer aqui para vocês o seguinte: e hoje, como é que vocês percebem o exercício do poder, né, dentro de cada instituição, da instituição familiar, da instituição escola, empresa, né, do próprio Estado? De que forma somos intimidados por esse domínio de poder? Eu acrescentaria aí a pergunta, para deixar aí o slide, a seguinte pergunta: e hoje, quando a gente vê um grupo, um comando de grupo na periferia, né, fazendo essas mesmas coisas, tipo, assassina uma pessoa, esquarteja, expõe, filma, será que há alguma semelhança? Pois antes era o Estado, e agora? Exatamente. Então, exatamente para a gente pensar nisso, né? Que sociedade é essa que a gente está tendo que se trancar, né, em casa? A gente é que se vigia, a gente se pune, na verdade, porque essa intimidação vem muito próxima e vem assim entre os pares, e isso é que é mais complicado. Os iluministas, né, do enforcamento ao encarceramento, eles defendiam a instituição disciplinar para mudar o comportamento do indivíduo, né? E aí na imagem vocês estão vendo que horror, né? Desumano. Por mais que algumas pessoas extremistas, né, e mais radicais, pouco reflexivas, digam assim: bem feito, né? É criminoso, tem que pagar, né? Então eles têm que ficar mesmo ali no espaço onde era para caber 40 pessoas e tem 400 pessoas, e, enfim, sem a mínima dignidade humana. E aí vem os direitos humanos e tem gente que diz que, pode botar o pipe, Pablo, por favor, que direitos humanos são para humanos direitos, e aí a gente volta a questionar, né? Será que é isso mesmo? Será que essa disciplina para moldar o comportamento do indivíduo, mas a gente percebe nitidamente que numa estrutura dessa, né, o indivíduo não só não vai mudar para melhor, como ele pode sair pior de uma instituição dessa, com um comportamento muito mais deteriorado, muito mais revoltado, enfim. E aqui tem uma participação de Irará, lá de Largo, que entende como essa punição, né, na contemporaneidade, as empresas, quando elas demitem, né, às vezes, se algum funcionário dentro de uma estrutura é um funcionário um pouco mais questionador, né, esse funcionário ele deve ser excluído. Se tem um funcionário que questiona qualquer regra da empresa, está mandando bater o cartão e demanda o funcionário bater o cartão de ponto ou assinar o ponto e o funcionário continua trabalhando, né? Isso é ilegal, não é só imoral, é ilegal. Mas se os funcionários todos se calam e tem um que abre a boca e diz: mas isso não está certo, né? Se eu assinei meu ponto como final da minha jornada, eu preciso para minha casa, porque eu não vou ganhar hora extra. Bom, esse funcionário ele tem que ser punido com o rigor da lei daquela empresa. Não é da lei
que é estabelecida pelo Estado, não, daquela empresa. Então, ele reclamou demais, ele precisa ser demitido, bem lembrado aí. É uma das formas de poder, né, e de exemplar, não é o esquartejamento, mas assim a demissão. Quem é um pai de família, uma mãe de família que quer ser demitido, né, que quer perder seu emprego, mas também não quer ser explorado, bem lembrado. Então, os iluministas, eles desejaram dar à luz as zonas obscuras do poder. Entretanto, à medida que a burguesia se constituiu como classe dominante, criou mecanismos mais eficazes de controle. E aí é esse termo novo que a gente vai trabalhar hoje, que é o panoptismo, que é um dispositivo de visibilidade e controle social, de exercício de poder na constituição de uma sociedade disciplinar. Agora sim, o nosso primeiro slide para cópia, a gente vai pedir aqui que quem puder dar um print, dê ou fotografar, mas o panoptismo tem característica da atual sociedade capitalista, através da qual os indivíduos são vigiados, punidos, recompensados e normatizados. Olha só, essa representação aqui, imagética, né, de um mundo, está aí recortado, as pessoas logadas aí ao Facebook, né, que é uma rede social, mas esse Facebook aí ele vai ter controle das suas informações, né, tem pessoas que dão conta da sua vida nas postagens do Facebook, né, não podem fazer uma atitude, uma atividade que não tenha o registro ali no Facebook. Então, o panoptismo tem a característica dessa atual sociedade capitalista e a gente está sendo o tempo todo vigiado, punido e normatizado por esse sistema de vigilância constante. Ok? Vou dar um minutinho aí para vocês concluírem a cópia ou print e a gente segue já já. Então, seguindo aqui, pode soltar aí o slide, a professora Margarete vai botar aí no chat, né? A origem do panoptismo. Panopto. Jeremy Bentham criou um sistema arquitetônico ideal para prisões. Olha só, né? Que engenharia é essa? Que arquitetura, né? Essa própria forma circular e com essa central de vigilância que permite os presos serem vigiados em todos os ângulos. E aí, a gente vem para esse poder visível e verificável do panoptismo. Ali é uma maneira de ver sem ser visto. Os agentes de segurança ali, eles ocupam um espaço bem no centro, lá naquela imagem. E aqui, nessa charge, né, ou nessa tirinha, o locutor diz assim: malditas câmeras, somos monitorados o tempo todo. Aí ele conversa com a própria câmera. Se você está me ouvindo, saiba que podemos lutar contra a sociedade do controle juntos. Mas ele está sendo aí, ó, vigiado pelo próprio agente. E aqui, na outra imagem, os cofres do município, né? Alguém aí manipulando, controlando a educação, todos os outros sistemas sendo monitorados. E ali é uma torneira, né, jorrando o dinheiro para um carro, tipo um carro-pipa, né? Esvaindo ali os rios de dinheiro, de recursos, mas para a educação, uma gota, né? Um pingo. Isso é bem simbólico, bem representando aí o que a gente vê em muitos espaços do próprio Brasil, né? Da falta de investimento na educação. Então, o indivíduo na contemporaneidade, ele pode ser panoticamente
controlado, seja pelas tecnologias da comunicação e da informação, ou pela interiorização de normas e de valores contidos no próprio discurso de poder. E que muitas vezes esses discursos, eles vêm aí maquiados, forjados, né, com aparência de... exatamente. Pode colocar o PIP, Pablo, por favor. Esses discursos, eles vêm muito camuflados, era essa a palavra que eu queria usar, muito camuflados de um discurso que vai ser para o bem. Então, assim, não, a gente precisa, né, conter essas verbas aqui, porque senão vai ser pior, vai ter demissão em massa, se a gente não controlar, mas assim, a torneira do dinheiro está escoando para outros cantos. Mas do lado de cá, precisa apertar os cintos. Então, é um discurso maquiado, né? Então, vamos vigiar, né? Vamos punir um determinado espaço onde poderia ter maiores investimentos e tal, mas, por outro lado, vamos fazer vista grossa. Por exemplo, a questão até do imposto de renda, né? Se a gente trouxer assim para uma realidade bem próxima, quantas pessoas físicas, né, vive aí, tudo controlado, tá certo? Não, nós, enquanto cidadãos, né, a gente viu lá, vocês assistiram na primeira série a aula sobre cidadania, né, como é importante a consciência cidadã, saber que você tem direitos, mas que você tem deveres. Ótimo, até aí tranquilo, a gente vive uma sociedade. Mas como é que uma pessoa física, né, tem uma limitação mesmo de renda e trabalha e aí é taxado com 27,5%, por exemplo, né? E como é que uma pessoa, um latifundiário, é taxado com o mesmo percentual? Então, assim, são questões que a gente começa a ver as distorções desse tratamento, né, e dessa vigilância. Existe a vigilância do próprio Estado, né, aí é o braço do Estado, controlando mesmo os ganhos para investir, seria o correto, investir nos recursos da educação, da saúde, da segurança, mas essa mesma vigilância que pune aquele pequeno, aquela pessoa física, faz vista grossa para coisas muito maiores. Então, essa distorção, às vezes, que acontece. Mais um videozinho do Globo Ciência, esse, sobre Michel Foucault. Michel Foucault nasceu em Poitiers, na França, em 1926. Apesar de ser filho de um cirurgião e membro de uma família formada por vários médicos, Foucault não seguiu a tradição familiar e formou-se em filosofia e psicologia. Ao longo da sua vida, no entanto, não se manteve distante da medicina. Em seus estudos das formas de controle das instituições da sociedade em que vivia, Foucault centrou uma parte importante das suas análises em como essa mesma sociedade lidou com temas como a loucura e as doenças mentais através do tempo. Em 1948, após uma tentativa de suicídio, iniciou um tratamento psiquiátrico. Em contato com a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, leu Platão, Hegel, Marx, Nietzsche, Husserl, Heidegger, Freud, Bachelard, Lacan e outros. Como estudioso de psiquiatria, psicologia e psicanálise, Foucault fez duras críticas às abordagens sociais tecidas por essas ciências. Ele contestava que a internação tivesse sido a única solução adotada pela sociedade para lidar com a loucura e criticava também o domínio exercido pelas concepções médicas para lidar com o problema. Para responder a essas questões, a gente volta a conversar com o filósofo Guilherme Castelo Branco sobre as ideias de Foucault. Guilherme, o que as ideias, a vida e as obras de Michel Foucault deixaram que nos ajuda a entender a nossa sociedade hoje? Sobretudo na fase final da vida do Foucault, ele vai fazer uma reflexão e uma análise muito detalhada
sobre como se disseminou o poder na sociedade atual. Uma disseminação que passa não só pelas instituições, mas por técnicas de controles que se tornam cada vez mais tecnológicas. Quer dizer, nós temos hoje em dia técnicas de controle das populações, de coletividades, de sistemas de foto e, sobretudo, agora, não só por câmera, mas por satélite. Quer dizer, nós temos hoje em dia uma sociedade que é capaz de se autocontrolar com tecnologias as mais sofisticadas possíveis, utilizando, inclusive, o espaço sideral. Um ponto que eu acho interessante na obra de Foucault é a oposição que ele faz entre as relações de poder e as resistências, os movimentos de resistências. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Nós vivemos numa sociedade com formas de controle muito fortes, mas nós vivemos, ao mesmo tempo, com muitas estratégias de subtração desse controle. Quer dizer, nós temos contingentes enormes da população, nós temos grupos, indivíduos, pessoas que tentam ter uma vida diferente, que tentam ter uma forma de pensar diferente, que procuram construir comunidades de ação e de pensamento com formas de vida que seriam alternativas. O que o Foucault tentou pensar e realmente se empolgou profundamente foi com o fato de que nós vivemos numa sociedade onde os homens, por serem livres, não estão totalmente subordinados pelo poder e podem, consequentemente, realizar uma vida autônoma, bonita e plena de sentido para eles mesmos. Foucault, gente, lecionou filosofia e psicologia em diversas universidades, na Alemanha, na Suécia, na Tunísia, nos Estados Unidos e em diversos países. Ele viajou o mundo dando conferências, por isso a sua visita ao Brasil. Ele veio falar sobre a verdade e as formas jurídicas aqui na PUC. Se Foucault estivesse vivo, teria 80... Eu estava aqui nos bastidores conversando aqui com a professora Margarete, né? Eu digo, quem sou eu na fila do pão para discordar de Foucault? Mas realmente, em que mundo assim ele vivia, né? Um nascituro da França, né? Em que contexto ele vivia para dizer que esse homem livre, ele pode exercer essa sua liberdade, fazer da sua vida uma vida mais bela, mais plena, né? A gente sabe que isso aí está muito, mas está abismático assim da nossa realidade, né? Por mais que a gente queira, a gente precisa trabalhar, a gente precisa muitas vezes se submeter mesmo às regras que são impostas, porque a gente vive numa sociedade que de alguma forma a gente precisa entrar na normatização, no enquadramento, mas a gente vê também a necessidade de, quando existem esses excessos dessas formas de poder, né, que haja resistência. A gente vê quando o povo vai à rua, né, e quando o povo conclama para que esses que exercem o poder se sensibilizem de alguma forma e flexibilizem essas regras, é porque o povo não está aguentando mais. Então, de alguma forma, ele precisa dessa resistência, ele precisa desse lugar de fala para que a coisa se reverta, ou seja, amenizada. Mas o efeito do panótipo e as relações de poder. Vamos lá na telinha, diretor. Ele provoca nos indivíduos um estado consciente e constante de visibilidade, garantindo a manutenção automática do sistema de poder. O panoptismo, a disciplina, a manutenção do poder e a docilização do corpo. E aí Foucault, na sua obra Vigiar e Punir, na página 117, diz: é dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado. Né? Olha aí. Essa imagem, né, é uma imagem forte, mas que representa aí simbolicamente esse corpo que é docilizado, esse corpo que é submetido a essas formas de poder e que muitas vezes nem tem consciência do que está acontecendo com seu corpo, com seu comportamento, ou até com sua própria mente. Às vezes a mente está tão condicionada àquilo
que até a gente pode retomar aquela ideia. Pode botar o PIP, Pablo, por favor? Pode retomar aquela contribuição aí do aluno Dário, né, que às vezes o escravo, ele termina se acostumando tanto com aquilo que lhe é dado, que ele não consegue sair daquele sistema e vislumbrar um outro mundo, uma outra forma de viver, uma outra forma de pensar, porque ele já foi, né, docilizado, ele já foi submetido, já foi transformado, né, de tal forma que ele não sabe viver outra experiência, não sabe pensar de outra forma. É bom a gente pensar que esse tal corpo docilizado é o corpo acomodado, né? Naquele sistema ali pelo qual você está submetido. Então, se você trabalha com numa posição, aí você se acomoda com aquela posição que você não se permite até trocar. Então, se você parar para perceber, por exemplo, ultimamente o capitalismo está um pouco diferente, né? Ele quer que o funcionário fique mais móvel, e aí as pessoas se acostumam naquela posição que até mesmo a postura, o lugar onde você senta, não muda de lugar. É esse corpo docilizado que ele se chama, que o ser humano deixa de ter controle sobre o seu próprio corpo. Pronto, muito bem, professora Meg. Agora a gente vai ter, na sequência aqui, 3 slidezinhos para cópia. Né? O que é que eu vou pedir aí aos mediadores e mediadoras que dêem um print na tela. Né? É bom que vocês tenham esse registro. Como a professora Margarete bem lembrou no turno matutino, Foucault ele tem caído, né, recorrentemente em questões do Enem. Então, esses registros são importantes. As relações de poder, segundo Foucault, né, são como redes que perpassam toda a sociedade que circula em cadeia. Assim, não há dominação absoluta e controle do poder por um órgão privilegiado. Observem aqui que o indivíduo ele está no centro aí dessa relação, né? Dessa relação tão entremeada, tão cruzada, em que todas essas formas institucionais circundam aí o sujeito, o indivíduo. Então, essa força, esse poder, essa dominação é estabelecido tanto pela escola, quanto pela igreja, quanto pelo trabalho, né, ou empresa, pela família e pelo Estado. Então, não é só o Estado que exerce essa relação de dominação em poder, mas cada uma dessas instituições, né, começando pela própria família, já exerce esse poder, essa dominação. Quer ver, por exemplo, dentro das famílias, claro que existe, né, uma linha de pensamento, seja ele religioso ou político. E, geralmente, as famílias, né, o pai, a mãe, os pais, né, os novos modelos aí de família, vão querer, né, passar para seus filhos, né, aquele pensamento, aquela estrutura. Quando um membro ali daquela família, ela não concorda, né, aí vai se estabelecer o conflito. Né? Muitas vezes, em alguns casos, os pais terminam deserdando mesmo os filhos, que se rebelam aí contra aquilo que é estabelecido por aquela família. Né? No caso da empresa, um aluno falou aí, a punição é a demissão. Né? Dentro da igreja, quando não concordam com o que é estabelecido sistematicamente ali, seja como dogma, seja lá o que for, também é excluído da igreja, né? Na escola, enfim. Todas essas instituições, elas querem essas pessoas que se submetam a esse controle. Mas em Foucault, qualquer ponto de exercício de poder, na visão dele, é múltiplo. E, nesse sentido, as relações de poder são melhor representadas por feixes e não por linha. Como assim isso? Uma pequena relação de poder, ela está ligada e pode gerar inúmeras outras que são totalmente imprevisíveis quanto ao seu sentido. Por isso, essa representação estrelar, né? Porque essas relações de poder, elas podem aí abrir um leque para outras relações.
Eu queria só que vocês sinalizassem se concluíram aí o print ou a cópia, que a gente precisa passar para o próximo slide, que também é para que vocês registrem, tá? A gente ainda vai ter mais 2 slides, eu acho, para cópia, né? Pode seguir? Só uma comunidade. Aí você pode fazer como eu fiz de manhã. Fala e depois copia. Frisa, Paulo. Uma comunidade que não. Vou botar aqui no... Bom, a gente vai passar e caso alguma comunidade não tenha concluído a cópia, a professora Margarete vai colocar aí no chat, tudo bem? Vamos lá então para o próximo, diretor. É esse conceito de biopoder, que é importante que vocês tenham aí o registro, né? Ele refere-se ao poder da modernidade, quanto a essa relação saber-poder, visando controlar a população, sujeitar e subjugar os corpos por meio de várias técnicas de controle. Pode frisar, diretor, por favor? Que aí, enquanto eles printam ou copiam, a gente conversa aqui com eles, né? Sobre esse biopoder, segundo Foucault. Ele assume aí 2 formas na nossa vida cotidiana. A primeira é a anatomia política do corpo e a segunda, que é a biopolítica. Na anatomia política do corpo, esses dispositivos disciplinares são encarregados de extrair do corpo humano sua força produtiva, mediante o controle do tempo e do espaço no interior de instituições, como aquelas que a gente viu ali naquela forma estrelar, né? Como a escola, o hospital, a fábrica, como a prisão. Né? A gente pode pensar até na fábrica, quando ela determina a jornada de trabalho, né? Quantas horas aquele corpo ali deve ser submetido ao esforço físico, a estar atento ali a toda a produção que ele deve fazer dentro de um intervalo de tempo que antes era de 14 horas consecutivas e que hoje, através... Pode botar o PIB, Paulo? Através até dessas manifestações mesmo e através da própria consciência do indivíduo que buscou aí resistir, né, subverter e mostrar que aquele corpo, que esse poder que deve ser exercido por ele, sobre ele, né, não deve ser tão dócil assim, mas sim se manifestar e resistir. E aí baixa essa carga horária para hoje 8 horas de trabalho. Então, a partir desses dispositivos que vai controlar ali, dentro de um espaço, o que é que deve ser feito com ele. A gente tem mais um slide para cópia, que a gente não vai passar agora, porque a gente está finalizando o nosso tempo de exposição. A gente vai seguir na produção com os últimos slides. Bom, se por acaso vocês não tiverem concluído, a gente volta com esse também depois da produção, ok? Pablo, pode soltar, o cronômetro travou ali, mas a gente está mostrando aqui os livros, né, e as páginas e capítulos onde vocês encontram o assunto da aula de hoje. Aqui estão as nossas referências, as fontes de vida e a música que a gente exibiu hoje. É isso aí, gente. Então, vocês foi uma aula bem trabalhada, né? Vocês perceberam que uma temática, um filósofo assim atual,
que discute questões do nosso tempo, as relações de poder, e digo mais a vocês. Uma das coisas, quando eu estudei Foucault, que me fez assim, refletir bastante, é quando ele discute as questões das relações de poder, como elas se dão. Inclusive, para a gente perceber que também dentro de um espaço institucional, nós temos como é que diz, poder. Né? Porque, assim, quando ele mostra que o indivíduo tem poder, que as relações institucionais elas exercem poder sobre você, você também começa a perceber, tá, então se eu estou sendo, como é que diz, as relações de poder estão sobre mim, significa que eu, tomando consciência do espaço de poder que eu ocupo, eu vou desenvolver isso e vou colocar isso em prática. Você entendeu? Então, assim, é fantástica essa ideia dele para a gente perceber que em todos os espaços o poder está em todas as pessoas que ocupam espaço. Mas vamos ver o que a gente aprendeu na aula de hoje aí com a professora Fátima. Vamos lá? A síntese? Vamos lá. Então, a gente aprendeu, por exemplo, o conceito de biopolítica, a gente aprendeu o conceito de biopoder. E o mais importante que a gente viu na aula é que, quando ele questiona que o poder institucional vem com a relação saber-poder e que dentro da relação saber-poder as pessoas, o conhecimento contribui para o exercício de poder sobre as pessoas e não para o contrário, e não para a libertação. E é isso que é extremamente importante que Foucault chama a atenção. Então, ele traz o conceito de biopolítica, né, que é justamente o Estado, a indústria, a sociedade, ela passa a construir ferramentas, estratégias para a manipulação do poder nas instituições. Então, aqui, segundo Michel Foucault, o poder não remete diretamente a uma estrutura política, ao uso da força, como a gente pensa, é só o Estado, é a polícia que tem poder. Ele vai dizer, vai muito além, são as instituições. Não é só uma classe que domina a outra, porque para existir dominador, tem que existir aquele que se permite dominar. Mais ou menos isso. E também ele diz, os poderes, eles são como feixes de relações de poder que se intercruzam. Então, por exemplo, o Estado não vai conseguir implementar uma política de Estado se na escola, na família, nas instituições, não acatarem esses feixes de poder. Então, ele coloca, o poder está aí nas relações de convergência. E, do mais, ele diz, o poder não está centrado na figura do Estado e nos aparelhos de Estado, aquilo que Althusser chamou de aparelhos ideológicos do Estado. É isso aí. Ok, professora Margarete, fechando com chave de ouro a aula de hoje. A gente quer agradecer demais a participação de vocês. Vocês foram maravilhosos hoje e até o nosso próximo encontro. Ok, gente, até a próxima.